surf é uma atividade muito especial, diferente de qualquer outro esporte. As pessoas se apaixonam pelo surf porque é um esporte mágico. Você entra no mar e você sai leve. Naquela sensação de descer a onda, tá deslizando, tá andando em cima da água. Mas acho que tem muito mais do que isso, não é só a sensação de descer uma onda. Você está estressado, você vai para dentro da água e tudo se resolve, você consegue resolver as coisas melhores. E o grande diferencial do surf é uma coisa chamada tubo. Quando você conhece o que é estar dentro de um tubo, a sua vida muda. São alguns segundos que você fica ali completamente envolvido pela natureza, pela água. E tem alguma coisa muito especial naquele momento. Parece que sua vida para. É uma coisa diferente, você está ali em contato com a natureza, é um momento só seu. Quando você é mordido pelo bichinho do surf, você não quer saber de outra coisa, é só surf, surf todo dia. Você quer buscar aquilo todos os dias. Tem pessoas que depois desse primeiro contato com o surf, elas descobrem, elas sabem que é aquilo que elas querem fazer pro resto da vida. E acabam dedicando toda a sua vida pro surf. E eu acho que foi isso que aconteceu no meu caso também. Eu acho que o Bruno sempre gostou muito do mar, né, cara? Sempre veio dentro da água. Gostar tanto do mar que veio parar no meio do Pacífico, né?
Acho que quando Deus criou o North Shore, Ele falou: aqui eu vou fazer um lugar muito especial. É uma variedade de ondas incríveis, uma do lado da outra. Onda cheia, onda cavada, onda tubular, onda pequena, onda média, onda gigante. Esse lugar aqui é incrível. Até mesmo porque está no meio do Pacífico, na reta de várias tempestades que vêm do hemisfério norte, que são as maiores e mais violentas. É um lugar que não tem limite. O cara quer saber qual é o seu limite, ele vai descobrir. Porque aqui, quanto mais você quiser, mais tem. Acho que tudo isso atrai as pessoas para virem no North Shore e fazem com que as pessoas se apaixonem, querem voltar, algumas querem morar. Uma vez que você pisa, parece que fica viciado nessa ilha, só quer voltar, voltar. Se tiver que fazer para estar aqui, você faz. Dá até de chorar quando eu falo mesmo, porque eu fiquei 5 anos sem vir aqui. Cara, eu não conseguia nem mais dormir direito, eu sonhava em voltar pro Hawaii. Aqui é a meca do surf. Diz que todos devem um dia vir para o Havaí, conhecer, poder entender, né? Ficar vendo só em revista e filme. Tem que estar aqui, viver e sentir a vibe aqui do lugar. Sorte de quem pode morar aqui e quem pode fazer uma vida aqui, né? Se destacar. Eu acho que realmente é uma dádiva. As pessoas que moram aqui no North Shore, você pode perceber, elas têm algo em comum. Elas buscam aquele estilo de vida, perto do mar. É aquela liberdade de você pegar uma bicicletinha, dar uma passeada pela ciclovia, dar uma olhada nas ondas, ver onde você vai cair. O principal objetivo na vida deles é isso, é ter um lifestyle conectado com o mar, é continuar surfando até onde eles conseguirem, e o North Shore te permite isso. As pessoas têm esse desejo de morar no Havaí, é esse sonho, né? Um sonho de infância, uma coisa que está relacionada ao mar, ao surf, é um paraíso, uma ilha paradisíaca. Eu lá no Brasil, com 16, 17 anos de idade, eu sabia que eu precisava vir até o North Shore. Nessa época eu corri os circuitos no Brasil, tinha alguns patrocinadores, mas eles não tinham aquela visão de investir, de me mandar para o Havaí todo ano. E eu lembro, meus amigos que tinham um patrocinadorzinho melhor, eles vinham pro Hawaii, eu ficava lá no meio da barra, em dezembro, o mar flat, horrível, aquilo me doía, porque eu sabia que meus amigos estavam no Hawaii pegando altas ondas. E a minha fissura com o surf, a minha fissura com o Hawaii era tão grande que eu chegava a questionar a Deus, falava: Deus, por que eu não nasci no Havaí? É uma grande diferença você ter nascido aqui no Havaí, você ser local daqui, você tem o privilégio de pegar as melhores ondas, o pessoal te respeita. E eu meio que sabia que mesmo que eu chegasse aqui e conseguisse ficar até o fim da minha vida, eu ia ser o que eles chamam aqui o tal do Howley. E na minha cabeça eu queria ser, sei lá, que nem o Johnny Boy Gomes, aquele local que entra no pico, manda todo mundo embora e pega qualquer onda que ele quiser. E eu trabalhava como repórter na revista Surfer Brasileira, que era uma publicação feita pelo Carlos Lorch, que era um grande fotógrafo de surf na época. E o Carlos, ele conseguiu a concessão da revista Surfer americana para ser publicada no Brasil. Metade da revista eram as matérias gringas traduzidas e a outra metade a gente produzia. E foi nessa época que eu comecei a ter acesso ao material bruto dos melhores fotógrafos de surf do mundo. Na época eram nomes como Jeff Devine, Dick Messerol. O material fotográfico deles chegavam ali na redação. Na época eram slides, né? Eu conseguia ver o material bruto desses fotógrafos que estavam no ápice de suas carreiras. E eu via a forma que eles fotografavam, que tipo de lente, que tipo de foto que eles tiravam dentro d'água, fora d'água, lifestyle. De uma certa forma, sem saber, já estava tendo assim no meu subconsciente um workshop de fotografia de surf. Mas eu nunca imaginei que eu ia virar fotógrafo, isso só aconteceu depois que eu cheguei aqui no Havaí. Bruno Lemos veio para o Hawaii e acho que a vida dele mudou aqui. Sempre foi fissurado demais pelo surf, mas ele teve que encarar
o trabalho, né, que era paralelo à vida dele, que era surfar, mas teve que vir aqui e encarar outros desafios. Você tem aquele sonho de morar aqui, você abandona tudo, aí você chega aqui, você vai ter que passar por vários testes, você vai tomar na cabeça, você vai ficar doente, vai bater isso, vai acontecer várias coisas. Tem gente que chega aqui, que mudei pro Havaí, meu sonho, compra o carro quebra o braço, já tá tudo errado, aí volto, não, vou tentar mais um pouco e acaba ficando. Então aqui é isso aí, o Havaí ele vai te testar o tempo inteiro e não vai dar moleza, até você falar, não, eu venci, vou ficar aqui, eu quero ficar bem, descansar, quero ficar nessa terra mágica. Para sobreviver no North Shore é difícil, nada é fácil. O Havaí é o lugar mais lindo do mundo e o mais caro. Então, se você quer estar aqui, se você quer viver esse sonho, você realmente tem que trabalhar, tem que pegar no pesado. É difícil de você, às vezes, só estar na praia. Você tem que estar correndo atrás, você tem que estar tendo de onde você tirar o seu sustento para você pagar suas contas. Eu sou surfista profissional, tenho patrocínio, mas eu também trabalho. Muitos surfistas poderiam estar bem no Brasil, mas optaram por essa vida porque é viver esse sonho, viver esse lifestyle do Hawaii, que é uma coisa incrível. Então, muitas pessoas têm que tomar uma decisão. Muitas delas tomaram. Eu sempre almejei vir até o Havaí. E eu não queria vir para passar uma temporada, para ficar um tempo. Eu queria vir para ficar, para me mudar. E eu não imaginava que tinha esse problema de grana, problema de imigração. Eu só sabia que eu tinha aquele desejo profundo dentro de mim de vir para o Havaí, de ficar aqui. E trabalhando ali na Surfer, eu sempre expressei esse desejo para o Carlos, né? Ele sabia disso. E chegou uma época ali em 91 que a economia do Brasil ficou muito ruim e o Carlos decidiu fechar a revista. Quando a revista terminou por problemas políticos do Brasil, ele então ganhou dessa revista como prêmio uma passagem para o Havaí. Eu saí do Brasil com o dinheiro que o Carlos me deu do fundo de garantia, minha tia me deu uma grana, tinha as economias, juntei tudo que eu tinha, vim para o Hawaii com $1000. E na minha cabeça, sem noção nenhuma, falei, pô, tô bem, eu vou chegar no Hawaii com $1000, tô de patrão. Falar a verdade, o Bruno sempre foi independente de dinheiro. O tempo todo que ele passou no Havaí, ele se virou lá e tudo. Ele levou um dinheiro que ele deve ter ganho lá da revista e deu para ele ficar, acho que um dia só, o dinheiro. Ele acabou todo de uma vez. Tu é garoto, não tem muita noção. Cheguei aqui, quanto é que é o aluguel? Na época era $350. Beleza, tá aqui, $350. Ah, não, mas peraí, tem depósito. Nem sabia o que era depósito. Depósito? O que é depósito? Ah, 350 é o depósito. Falei, beleza, tá aqui mais 350, já deu 700. Aí comprei a bicicleta zero, deu $100 na bicicleta, já deu 800. Eu falei, caramba, beleza, tamo aí. Aí tô aqui sem rango, fui no tal do Costco, investi mais $100 em alimentação, deu 900. Aí o cara que me pegou no aeroporto, dei mais $40. E aí, cara, tu tá no Hawaii, né? Barbecue, né? Fui ali no Foodland, investi mais um dinheiro. Cara, literalmente, eu fui dormir com $20 no primeiro dia de Havaí, cara. Morava ali na Barra, meus pais, pô, não são ricos assim, mas tem uma condição legal, sempre tive empregado em casa. Aquela mordomiazinha, né, de classe média brasileira. E aí tu chega aqui no Hawaii, no teu primeiro dia, tu fica com $20 no bolso, cara. Tem coisas que tu só vai aprender mesmo na vida, né? Acabou a grana do primeiro mês de aluguel ali, eu falei, cara, não tenho condição de pagar um segundo mês. Fiz um trampinho, sei lá, arrumei $200, comprei um carro velho por $200, cara. Falei, pô, vou dormir no carro. Mal sabia que o carro tava todo ilegal, não tinha documento nenhum. Beleza, o carro ligou a primeira semana, tudo certo, depois já não ligava mais, eu tranquilo, encostei o carro ali, tô sem grana, não tem problema nenhum, tô no Hawaii, era o meu sonho, nada me perturbava. Tá dormindo no carro? Beleza. Carro parou de funcionar? Na boa, tranquilo. Belo dia voltando do surf, caramba, cadê o carro? Brother, rebocaram o carro.
levaram a casa com tudo dentro, cara. Não acreditei, fiquei de cara. Deu sorte que o passaporte estava na casa do amigo, fiquei com a prancha e as coisinhas. Sem grana nenhuma, não tendo onde morar e aquele desejo de ficar no Hawaii, de continuar no Hawaii, de ser surfista, de pegar as ondas. E acabou que foi isso, fiquei naquela situação, não tinha onde dormir, dormia na praia, dormia no arbusto, dormia no ponto de ônibus, dormia na casa do amigo, mas o sorriso ali, né? Tô no Hawaii, tô no North Shore, Roots. E aí muitos amigos vêm pra temporada, né? Então os caras falavam, ah, dorme hoje aqui, dorme aqui amanhã. Muita gente me ajudou nessa época, até que um belo dia o Márcio Moraes, Paraíba, chegou e falou assim, moleque, vem morar junto, vem me ajudar aqui com as crianças, vem me ajudar na casa. E nessa época, verão, já começou a dar onda no outro lado da ilha. O que a gente fez? Fomos pra casa do Helson. E o Helson, cara, muito gente boa ali, abraçava a galera geral, era como se fosse o pai da galera. E a gente ia pro South Shore e tinha época que já nem voltava mais. Ficava ali na casa do Helson. A época do Helson Gracie foi boa, foi um outro tipo de comunidade que tínhamos aqui, foi o jiu-jitsu. Todo mundo se reunia dentro da jiu-jitsu. Eu, Bruno, Cezinha, Márcio, toda uma comunidade. Punha lá pra casa do Helson, depois da casa da academia, era churrasco na casa do Helson, todo dia. Nessa época eu era o meio psico do jiu-jitsu. Então, assim, ter tido aquele contato com o mestre Helson Gracie, da família Gracie, foi uma experiência fantástica. E aí o Helson meio que percebeu que eu tava meio no flagelo e falou, Bruno, não tem problema não, cai aí no tatame, me ajuda a dar o aquecimento. E aí eu comecei a ficar ali no Helson, ajudava a limpar, a cozinhar, a fazer compra. E foi uma fase muito boa, foi a fase que o jiu-jitsu estava sendo introduzido na ilha. E eu tinha vindo do Brasil, já tinha uma noção de jiu-jitsu. E nessa época isso chamou a atenção. Então o pessoal via que tu sabia lutar legal e eles falavam, brother, vamos ali, vou te levar não sei aonde. Se esse cara não te pegar em 1 minuto, eu te dou não sei quanto. E aí a gente começou, o pessoal começou a fazer aposta. E a gente começou a ir pro gramado e botava o jiu-jitsu à prova. Vinha um, vinha outro. E aqui no North Shore é um lugar que, de uma certa forma, você ganha o respeito se você pega onda grande, se você é um big rider ou se você sabe brigar. No início, ninguém conhecia jiu-jitsu aqui no Havaí. Então você saber dar uma chave de braço, dar um mata-leão, dar uma queda, isso aqui valia ouro naquela época. E na época era muito difícil de estar se mantendo aqui, de assumir um aluguel caro, de estar se alimentando bem. E foi bem nessa época que eu conheci a Cláudia, né? A Cláudia era bodyboarder profissional, já vinha todo ano pro Hawaii para competir. E aí ela me ajudou, conseguiu também um emprego ali para mim no Swap Meet. Comecei a ir para frente um pouco mais. E aí, ralação, cara. Comecei a trabalhar, chegava de noite no Shopping Meet, dormia na fila, passava o dia inteiro e ganhava, sei lá, um qualquerzinho ali, mas já era melhor do que nada. Consegui um empregozinho que pagava melhor em construção, mas, cara, não tinha manhã nenhuma, uma ralação. Foi sinistro na época ali pra mim. Sai do Brasil, na tua cabeça tá achando que tu vai vir pro Hawaii, vai virar surfista conhecido, big rider.
E aí tu chega aqui, cara, tu vira peão de obra, né, cara? É sinistro. Tem coisas que a vida, né, te ensina mesmo. E de uma certa forma tu veio aqui pra surfar. Então se tu não tá dormindo bem, tu não tá comendo bem, tudo bem. Mas o surf tinha que rolar. Tá bom, surfou, aqui. Cara, uma prancha de surf aqui é muito cara, uma fortuna, né? E surfista profissional, assim, quebrou a prancha, os caras jogam fora. Então era muito comum, depois de um dia de altas ondas, tu passar ali na praia, na lata do lixo, tu vê várias pranchas quebradas. E eu no Brasil tinha uma época que eu laminava a prancha, consertava a prancha. E aí eu comecei a dar uma olhada nas pranchas que eles jogavam fora. Muitas delas eram o que a gente chama aqui de clean break, perfeita para ser colada. E aí eu comecei a pegar essas pranchas, consertava elas, não tinha muita grana para ter um quiver de prancha, daqui a pouco eu tava com quiver de Dick Brewer, de Old Chapman, de John Carper, tava patrão das pranchas. Percebi também que o pessoal jogava muita bicicleta fora aqui, né? E aí eu comecei a pegar as bicicletas, pegava a roda de uma, o guidão da outra, a corrente da outra, comecei a montar várias bicicletas. E daqui a pouco eu tinha bicicleta para vender, bicicleta para alugar. E aos poucos foi indo, né? Comecei a ter um poder aquisitivo ali mínimo, que já dava para assumir um aluguel, e fui morar em Viljandi. E eu lembro que em Viljandi, em frente à casa que a gente morava o Larry Haynes, que estava já começando a fazer uns vídeos de surf. Ele na época usava umas câmeras pequenas de Hi8 com a caixa estanque. E eu meio que falei, cara, eu vou sondar esse cara para saber de repente quanto ele me cobraria para comprar uma imagem dele e tal. Quando eu descobri quanto que ele vendia um clipe, eu falei, não é possível, cara, eu tô me matando na obra ali para ganhar, sei lá, $100, $80 o dia, e o cara vendia um clipe, uma imagem, sei lá, por $200, $300. Eu falei, não, peraí, tô no ramo errado, acho que eu tenho que fazer isso aí que esse cara tá fazendo. E aí eu levei aquilo a sério, eu falei, não, cara, eu vou fazer o que esse cara faz, vou trabalhar com isso. Eu lembro que eu passei o verão inteiro ralando, cara, economizando, aí comprei a câmera, pedi pro Taro fazer a caixa estanque, né, que era o cara que fazia as caixas aqui da galera. Um belo dia eu falei, vou estrear a caixa, vou ver como é que é. Cara, eu lembro que eu entrei num mar bem pequeno ali, sei lá, Phuket, algum lugar ali no Sandbar. Foi uma experiência muito difícil para mim, eu não consegui filmar nada, não conseguia ficar no canal, me estabilizar. O pé de pato apertando, começou a dar cãibra, o front plate da caixa todo embaçado, cara, eu saí assim da água frustrado. Eu falei, nossa, que besteira que eu fiz, cara. É por isso que os caras cobram uma grana, porque é muito difícil isso aí. E aí começou a passar um monte de coisa na minha cabeça. Passei o verão inteiro trabalhando, economizando para comprar isso, cara, não levo jeito e tal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, não, cara, vai ter que dar certo. Passou alguns dias, deu um mar em pipeline, assim, com tamanho, uns 6 a 8 pés. Eu nem era, assim, surfista de pipeline, nem conhecia pipeline muito bem. Eu lembro até hoje, eu entrei no mar na maior disposição, cheguei lá fora, já tubão na cara.
aquela sensação de vitória, que deu certo. E eu lembro que já na semana seguinte deu um Aimea gigante. Eu falei, não, cara, vou entrar também. Ali uma Aimea fazendo altas imagens, de repente entrou uma série gigantesca, eu, caramba, consegui passar ali no limite, assim, e aí daqui a pouco começa a ouvir um monte de sirene e ambulância. Do meu lado tinha um salva-vidas que estava surfando, o cara era até convidado do Ed Aikau, vi ele botando o bico pra areia e saiu remando, eu falei, brother, se esse cara que é sinistrão do Ed Aikau, que salva vidas, pô, tá saindo do macho, melhor sair também, né? Aí saí, cheguei na beira, cara. Tinha um cara do Jornal Nacional aqui do Havaí, já fazendo uma matéria e tal. Quando ele me viu saindo com a câmera, ele falou assim, cara, tu filmou essa série? Eu falei, filmei. Ele, irmão, me dá essa fita aqui, vamos pra Honolulu. O que tinha acontecido? Um surfista conhecido da área, o Todd Chester, tinha se afogado no outside de Marijuanas, ali do lado de Waimea. E o pessoal já estava cobrindo essa matéria. Então os caras pegaram minha fita, levaram para Honolulu e do nada começou a sair as matérias e infelizmente com uma notícia muito triste, né? Mas estava ali meu nome, headlines no jornal. Eu falei assim, uau, não é possível, cara, vingou a parada, deu certo, virei cameraman. E aí aos poucos a coisa foi acontecendo. Nessa época não tinha muita gente fazendo imagem dentro d'água, né? Principalmente em vídeo. A gente tinha os fotógrafos de surf que faziam stills, mas o lance de vídeo era algo muito novo, né? O pessoal fazia filme, né? Que era Super 16, Super 35 e o Hi8 estava começando a aparecer, foi o que facilitou e barateou muito a coisa. Aos poucos eu fui começando a conseguir imagens boas e tal e a carreira foi deslanchando. Talvez o fato de eu ter surfado a minha vida inteira e sempre ter sido acostumado assim com umas ondas maiores, aquilo ali aos poucos foi me ajudando na carreira de fotógrafo, de cameraman. Eu fui começando a entender um pouco pipeline, entender um pouco a Aimea e a teoria era básica, era esperar os caras te atropelarem para tu fazer a imagem boa. E aí eu comecei a contribuir com as televisões ali no Brasil, com o Antônio Ricardo, com o Bocão, que eram os pioneiros, já estavam fazendo isso já há um tempo. E esse foi o primeiro canal que eu tive para expor minhas imagens ali no Brasil. O Bruno era uma pessoa que era tipo uma certa esponja. Ele queria ali absorver conhecimento, eu via que ele estava evoluindo bastante. Se tornou um excelente videomaker, obviamente sendo um homem de mar, foi para dentro d'água cedo, acabou se especializando também em imagens de dentro d'água, tanto de still quanto de motion, né? Fotos e vídeos. Então se tornou, na minha opinião, um fotógrafo e um videomaker completo. Nós já conhecemos o Bruno aqui do Havaí, né? Já fotografava, gravava e a gente já tinha feito uns trabalhos com ele na época que a gente era do Sport TV, sempre vendo o profissionalismo, a seriedade, o fato dele estar aqui realmente com uma base bem equipado, gravando dentro d'água, fora d'água, fotografando também. E o bacana da nossa relação, minha, do Antônio Ricardo, do Bruno Lemos, é que a gente pode ajudar ele numa das coisas mais bonitas que eu considero na vida de um artista, seja um fotógrafo, seja um pintor, seja um músico, que é o cara poder fazer aquela transição e poder viver do que gosta. Começar a ganhar dinheiro com o que gosta e depois abandonar aquele trabalho obrigatório para fazer só o que gosta. Eu vi o Bruno fazendo exatamente isso, presenciei essa transição e sou amarradão por saber que eu pude ajudar nessa transição. Né? Eu vi o Bruno saindo do Brasil, vindo para o Havaí com a cara e a coragem, casando com a Cláudia, constituindo família, trabalhando em construção, que é um trabalho digno, honesto, pesado. E aí ele tentava tirar foto o máximo que ele podia, acreditava naquele sonho de um dia virar fotógrafo, mas como sempre foi um cara responsável, ele
ficava ali na construção, sabendo que aquilo era o ganha-pão dele certo do mês. E tentava escapar 1 ou 2 dias para fazer uma sessão de foto, para fazer um trabalho freelancer para uma revista ou para alguém que estivesse contratando alguma coisa. E aí, mais ou menos na mesma época, ele começou a ter um trabalho mais fixo com o site Waves. O canal Uhu estreou também com um programa, e ele estreou com um programa com a gente logo no primeiro ano. Quando a gente lançou o Uhu, nada mais óbvio, pelo menos para mim, do que ele ter um programa no canal. Programa próprio, ser o nosso correspondente daqui, ser a nossa embaixada do Uhu no Havaí, que era até a chamada do Canala Road, que é o endereço que o Bruno tinha quando ele começou e que a gente manteve aí para o programa. E acabou que funcionou muito bem. O canal já foi ao ar com o programa do Bruno Lemos, Canala Road. Então o Bruno já tinha um dinheiro que vinha do canal, um dinheiro que vinha do site Wave, já começou a fazer outros tipos de trabalho, freelancer ainda, não tinha abandonado a construção, já estava começando a tentar fazer aquele meio a meio. Quando aparecia um trabalho, eu tenho que ir para o Tahiti, eu tenho que ir para a Feed. Aí pedia licença, eu vi isso na minha frente acontecendo e vi a batalha extrema que era para conciliar e, obviamente, ele já estava com o olho lá na fazer o ato final. Eu aposto que ele nem sabia se ele ia conseguir, né? Porque às vezes você não consegue viver daquilo que você gosta. Às vezes não dá o dinheiro suficiente, você quer um pouco mais para sua família, começa a pagar aluguel de casa, a vida no Havaí, nos Estados Unidos não é fácil, não é barata. E aí tem filho, teve o Keali, aí já são 3, e colégio, e plano de saúde, comida, carro, aquela história. Então, eu acho que durante alguns anos ele deve ter vivido na dúvida se ele ia conseguir fazer essa transição ou não. Eu presenciei também ele um dia tomando a decisão de vou parar de trabalhar em construção e vou virar não, que ele já era, vou ser fotógrafo e videomaker profissional. De uma certa forma, a fotografia me ajudou a sair daquele trabalho árduo de construção para virar um fotógrafo. E desde aquela época a minha visão assim era um dia trabalhar com filme, né? Com cinema, com filme de 16mm, 35mm. Só que isso tudo é um lance muito caro. Então, como eu fazia vídeo, eu achei que seria uma boa eu começar a fotografar também. Porque dessa forma eu teria a noção da asa do filme, de como expor o filme, qual a velocidade, qual shutter speed que se usa. E aí comprei também uma câmera de foto e fotografia em slides, né? Todo esse processo de saber como expor o filme, de usar um fotômetro, aquilo ali tudo já foi me ajudando. E na época eu também resolvi comprar uma caixa estanque para câmera de foto. E eu não tinha uma lente assim, zoom, né? Uma lente muito potente. Então na época eu só fazia foto de dentro da água, foto de line-up ou retratos de surfistas. E na época o meu poder aquisitivo ainda não era muito bom e eu só podia fazer assim, um rolo de filme por semana. Cada rolo custava, sei lá, 15 a 20 dólares, mais a revelação 15 a 20 dólares. Então assim, sei lá, 40 dólares por semana era algo que eu até conseguia fazer, mas mais do que aquilo já era muito difícil. Então eu economizava bastante, eu só apertava o dedo ali naquele momento certo e, cara, muito difícil tu competir numa carreira com os fotógrafos que fazem, sei lá, 10, 15 rolos às vezes por dia e tu faz assim um rolo por semana. Paralelo às imagens que eu fazia de dentro d'água com as raízes, eu comecei a fazer foto. Isso me ajudou porque tinha muita revista na época, então volta e meia publicava uma foto na revista, vendia uma foto para publicidade, para anúncio. E aí desde o início eu já sempre trabalhei com vídeo e com foto. As duas coisas andavam assim paralela, uma completava a outra. Na verdade, aquilo ali foi meio que novo para mim. Eu sempre surfei, eu sempre andei com fotógrafo, eu sempre vi os fotógrafos trabalhando, mas eu nunca fui o fotógrafo. Então, aos poucos, eu fui conhecendo esse mundo e eu nunca tive tempo nem grana para fazer um curso de fotografia. Então, como é que a gente aprendia? Aprendia vendo o trabalho de outros fotógrafos, de outros cinematógrafos. E eu lembro que, na época, uma das principais influências para mim na minha carreira, o que eu me inspirava era assim, Jack McCoy, né? Que era um cara que
fazia os vídeos da Billabong na época, o cara tinha uma fotografia incrível, editava muito bem os filmes. Don King, cara, fotografia perfeita. Larry Haynes inovando tudo com câmera no capacete. Larry Haynes ficava embaixo do pico. Então assim, eu aprendia vendo um pouco do trabalho desses caras e tentando fazer parecido. E nessa época era bem nítido, você tinha a galera que fazia filme, né, fazia vídeo, trabalhava com vídeo, e você tinha os fotógrafos que faziam só fotografia de still. E principalmente na fotografia de stills, aqui no North Shore tinha uns caras que eram muito bons. E aos poucos a gente vai vendo como é que eles trabalham, vai percebendo as técnicas que eles usam e vai, né, tentando fazer igual, na esperança de ter um resultado parecido com o que os caras têm. Fora os que moram, que são daqui, todo ano a gente tem um enxame de fotógrafos que vêm para cá para fotografar. Então isso meio que serviu como uma universidade de fotografia de surf aqui para mim. Você vê que tipo de equipamento os caras trazem, como que eles usam, que horas fotografam, qual ângulo, troca ideia. E eu rapidamente me adaptei à cena e comecei também a fazer as fotos que os caras faziam. E o fato de você estar aqui no North Shore, onde tem as melhores ondas do mundo, com os melhores surfistas do mundo, provavelmente também você vai fazer alguma das melhores fotos do mundo. E aos poucos isso foi acontecendo. E aí, é claro, tu começa a produzir foto boa, imagem boa, e esse material começa a chegar no Brasil, o pessoal começa a te ver, começa a olhar, tu tem um trabalho diferenciado, ó, esse cara fotografa bem, ó, que foto legal e tal. E aí, com o lance do vídeo crescendo e ganhando popularidade, os canais especializados em esportes radicais aparecendo, isso ali foi mais um impulso que ajudou a minha carreira a continuar indo pra frente. Aqui na Canal Street que mora o Bruno Lemos, fotógrafo de surf, surfista e que tem uma família surfista. Não é isso, Bruno? Aqui no North Shore só tem surf, vocês só vão ouvir falar de surf aqui dentro, nesse lugar. Vamos conhecer a intimidade deste brasileiro apaixonado pelo esporte. E os bastidores desse mundo de fotografia de surf é muito engraçado, né? Você ganha um dinheirinho, você já fica imaginando que lente que você vai comprar, que câmera que você vai comprar, onde você vai investir o dinheiro para melhorar a tua carreira, né? Vai tentar ir para um lugar onde tem altas ondas para tentar fazer um material, umas imagens melhores. Os fotógrafos de surf, eu vejo assim a paixão que eles têm. Eles investem dinheiro para fazer uma viagem sem nem saber se aquela viagem vai retornar o dinheiro que eles investiram. Às vezes o cara já é um ótimo fotógrafo, ele faz um projeto da cabeça dele, às vezes não tem nem nada certo, mas ele está ali investindo, ele quer saber se vai voltar com aquelas fotos da vida. Às vezes dá um dinheiro, não paga a viagem, faz um outro trabalho, ganha mais um dinheiro, às vezes empata com a viagem, às vezes lucra, mas ele vai atrás de novo como se fosse uma surf trip. Eu cresci vendo essa relação do meu pai, indo atrás de swell, sempre investindo em equipamento e às vezes dando um tiro que não deu certo, o swell não bateu direito, teve vento. E assim, a importância de acertar, né? Tu vai, imagina, o cara pede off no trabalho, né? Que é o dinheiro garantido para ir atrás de um swell, banca a própria passagem. Tu vai para um swell no Taitinho, no feed, assim. Cara, se tu não voltar com a foto, tipo assim, se tu perder o momento, é uma adrenalina tu ser um fotógrafo, assim, ainda mais correndo atrás de swell, que foi uma parada que meu pai sempre fez, né, indo atrás de onda grande. Ele se obrigava a fazer a foto, pegar o momento. Isso até hoje, meu pai tem uma forma de trabalhar que, caraca, ele não para pra
comer, não para pra, tipo assim, ele não pode perder um momento. E a gente viu os frutos desse trabalho dele, né? Desse esforço que ele fazia, né? Todo ano, praticamente, ele era finalista, tinha imagem como finalista no XXL, ganhou várias vezes, The Wave of the Winter e outros prêmios. Nathan Fletcher, head Joker, taking August 27, 2011. Photos by Brian Beelman, Peter Frieden, Bruno Lemos, Tim McKenna, Cole Christensen, and Tom Rick Fuji. July 12, 2011. Photos by Brian Beelman and Bruno Lemos. Dean Dorian again. Wow. But he comes out. Com certeza isso era uma coisa muito gratificante para ele, porque era muito sacrifício que ele fazia. Com as contas aqui, família para sustentar, ele correr esse risco de gastar um dinheiro que podia estar indo para o aluguel, para ir atrás de um swell que não tem nem ideia se realmente vai ser tudo aquilo. Flight attendants, please be seated for takeoff. Partiu. Mais uma aventura. Dessa vez parece que vai ter chuva aí. Tá complicado. Ai. Não tinha ninguém bancando ele. Ele mesmo se patrocinava, ele acreditava que ia dar certo, que ia fazer as melhores imagens da vida dele. Ele tinha aquela convicção que ia dar certo, que ia filmar a onda da vida de alguém. Então eu era uma pessoa que dava força para ele, não, vai. E ele ia mesmo, ele nem se importava de, às vezes, nem dormir. De 2h30 da manhã tá tudo pronto para pegar um avião. Eu acho que no meu caso, assim, foi a ajuda de Deus mesmo que me ajudou na minha carreira. Porque aqui é muito difícil, a gente está competindo com os melhores fotógrafos do mundo, os caras com os melhores equipamentos, cheio de revista apoiando, televisão apoiando, bancando os caras. Fotógrafo no Hawaii, todo mundo fica um do lado do outro, entendeu? Um monte de fotógrafo vai ter a foto parecida. Então o cara tem que ter uma criatividade, o cara tem que ter um gancho para se sobressair. Ele não pode ficar querendo fazer o feijão com arroz, que isso tem 500. Não adianta só querer chegar aqui com a máquina e achar que vai fazer. Vai fazer foto, mas que o outro cara também vai ter igual. O Bruno sempre foi um fotógrafo muito bom. Porque ele, além de ser fotógrafo, ele é um ótimo surfista também, de onda grande, sempre pegou bem. Ele, além de ser um cara muito focado e sério com tudo que ele faz, ele veio pra cá com foco de ganhar a vida como fotógrafo. Então ele pegava as ondas, fazia o jiu-jitsu dele, trabalhava na fazenda, mas sempre focado na fotografia em primeiro lugar. Virou filmmaker também. Então ele vai explorando para tudo que é lado ligado à fotografia, ele se dedicou. É um cara que eu respeito muito, porque ele chegou aqui, começou aqui e hoje em dia ele está entre os melhores fotógrafos da ilha. Eu acho que eu também dei sorte, que eu peguei bem aquela época que descobriram Jaws. O pessoal da Strapco descobriram Jaws e logo em seguida os brasileiros começaram aí também. E nessa o fotógrafo foi junto, né? Galera, partiu pra lá. Hello, ladies and gentlemen, we'd like to welcome you to the Kahului Airport on the island of Maui. Eu cheguei a pegar aquele Golden Days do Towin em Maui. Tô aqui agora do Cliff tirando umas fotinhos aqui com a
Uma Numa Focus 800, fazendo o que pode com o que a gente tem. Mais cedo eu tive a oportunidade de ir no jet ski com o Rodrigo, com o Silvinho, com o Yuri. Fiz algumas fotos, alguma filmagem. A câmera deu embaçada, difícil fazer o autofocus ali, cheio de gente na frente, mas experiência boa. O mar estava gigante de manhã, me impressionou bastante o tamanho das ondas. O pier ali de Malico destruído na hora da saída. Força do mar assim, realmente impressionante. O mar tá gigante e como aí no Brasil as ondas ficam grandes e fecham. Aqui elas ficam grandes e parece que fica cada vez mais perfeita. É impressionante, gente. Os brasileiros estão de parabéns aí, Rodrigo, Silvinho, o cara botou pra baixo, Rodrigo pegou alto estubo, Danilo Couto, Yuri Soledad, João Maurício ficou machucado, Pato. Meu, tá paraíso do Big Wave Rider aqui. Você surfa onda grande, um dia quiser testar os seus limites, realmente Jaws é o lugar, mas vai com calma. Dois jet ski pertinho dali, fora mais dois pra lá. E os caras dentro d'água. Então, as fotos que a gente fazia ali em Jaws era algo inédito, era assim, uau, era o ápice do surf de onda grande. Por anos, aquele investimento de ir para Jaws em todos os suéis, aquilo ali me rendeu múltiplas entradas ali no XXL, né, que é o Oscar de onda grande, e aquilo acaba gerando interesse, né, pessoal querendo saber, pô, quem é o cara que fez as fotos, pessoal querendo conhecer teu trabalho, e aquilo também acaba gerando mais trabalho. E logo depois de toda essa era do tow-in, eu peguei aquele movimento da remada em Jaws, que foi iniciado pelos caras que andavam comigo, que era Danilo Couto, Yuri Soledad, Rodrigo Rezende, Márcio Freire, o tal dos Mad Dogs. Então isso foi mais uma época de imagens que eu conseguia produzir, que tinha uma exposição grande no mundo, porque ninguém imaginava que era possível remar em Jaws, e esses caras provaram para todo mundo que o ser humano, né, focado e decidido e querendo fazer aquilo, eles conseguem. E eu acho que da mesma forma que os caras se empolgavam para ir para Jaws para surfar as ondas grandes, eu como fotógrafo também me empolgava, eu ficava naquela de ver boia, ver qual o melhor horário, e vai dar onda, vai estar gigante, vamos nessa.
fotografia de surf é sem dúvida algo que te envolve, né? Não é à toa que hoje em dia tem vários fotógrafos, principalmente garotos novos que querem ser fotógrafos de surf. Mas ao mesmo tempo, antigamente a gente ganhava uma grana publicando foto em revista, vendendo fotos caras para publicidade de surf, para pontos de venda, para anúncios. Mas hoje em dia, com mídia social, né, Instagram, Facebook, não tem quase motivo que justifique alguém querer entrar numa carreira dessa. Por que alguém vai querer ser fotógrafo de surf hoje em dia? Você dedica a sua vida para fazer aquela atividade, compra equipamento caro e a indústria não te dá aquele respaldo que você merece ou mereceria, assim, é complicado. Ironia do destino ou não, depois de anos, meu filho, acho que me vendo com câmera na mão, trabalhando na praia, indo e voltando de surf trips, ele resolveu também ser fotógrafo de surf. Eu vi minha vida inteira meu pai viajando o mundo, trabalhando na praia, no mar, tendo um estilo de vida que eu queria, né? Que quando eu era pequeno eu queria ser surfista profissional. Yeah, now you look like a surfer. Are you ready? Yeah. Where are you going now? Right there. Conta aqui, Ali, você ficou em pé? Foi legal? Vi que meu pai meio que tinha essa vida, ele viajava para os melhores picos de surf. Isso era uma coisa que eu queria. Um belo dia, eu decidi entrar em backdoor com uma GoPro. De cara, assim, antes de eu chegar no pico, eu tava chegando no pico e o Keanu, assim, pegou uma onda, pontei, ele me atropelou, assim. Primeira imagem já foi uma imagem irada. Já cheguei em casa, já passei pro computador e já fiz os frames, né, porque era vídeo. E mandei pro meu pai. E ele só respondeu assim, Keanu Noyle. E eu não sei se eu sabia quem era o Zach Noyle, se eu entendi na hora ou não, mas ele estava se referindo ao Zach Noyle, que é um dos melhores fotógrafos aquáticos aqui do Havaí. Aquilo foi, assim, o que acendeu, assim, o interesse mesmo pela fotografia aquática. Aí eu continuei, né, fazendo com a GoPro, e aos poucos, assim, botando pilha no meu pai. Pai, pô, me presta a caixa tanque aí, a câmera, a lente. E foi assim, meu pai emprestou e eu fui usando o equipamento dele. Foi mais ou menos aí que eu vi que, caraca, isso é uma coisa que eu posso, tipo, meio que levar o jeito. What's going on? The kind of days that we live for as photographers. Pipeline, one of the most beautiful waves in the world, just going off. Eu cresci, assim, muito rodeado por pessoas talentosas, por muito talento. E crescendo, assim, eu fazia um pouquinho de tudo, né? Na verdade, eu surfava muito, treinava jiu-jitsu e o resto era mais por diversão. Via muitas pessoas muito talentosas ao meu redor se destacando na área deles. E eu meio que, assim, eu nunca fui aquele moleque dando aéreo, pegando aquele tubão, a melhor onda do dia, nos mares. Eu achava que eu não tinha achado algo que eu me destacasse ainda. E eu achei isso na fotografia.
logo de cara eu já vi que eu levava jeito e eu gostava muito. E eu comecei a praticar cada vez mais e foi uma coisa que me trouxe muita satisfação por finalmente achar alguma coisa que eu levava jeito, entendeu? Que eu fosse talentoso. Quando você acerta a foto e sem contar a sensação, né, de estar dentro do tubo com um surfista, eu acho que isso é o que mais me atraiu. No início eu fui contra, eu meio que me posicionei bem contra ele ser um fotógrafo de surf, mas não é que o garoto levava jeito, começou a fazer altas fotos. Quando eu comecei a fotografia aquática, assim, cara, eu fui com tudo. Eu fui, assim, com a intenção de ser o melhor na água. Tipo assim, no primeiro ano, eu entrava na água e eu não queria ser o moleque que começou a fotografar agora. Eu queria estar do lado do Zac Noyle, queria estar do lado do Brent Billman, dos caras ali. E eu queria comparar a minha fotografia não com as pessoas que estavam começando, mas com as pessoas que já tinham, assim, um lugar nesse meio, entendeu? E principalmente na fisheye, assim, eu queria muito me destacar e fazer coisas diferentes com a grande angular dentro d'água. É chato porque a gente sabe quanto é perigoso, né? Então teve um dia que eu cheguei para ele e falei, cara, tu quer levar a sério, tu quer fazer isso? Só vai fazer com capacete, com colete. Então, é claro, teve aquela resistência. Parece um velho igual você, mas, cara, não tem parada. O negócio é muito perigoso. Eu já vi fotógrafos do meu lado tomar, se afogar, o pessoal, infelizmente, achar o corpo meia hora depois. Então, assim, pipeline é um negócio muito sério, é muito perigoso. É perigoso para o surfista. Agora, para o fotógrafo é mais perigoso ainda. Porque o surfista, se você for ver bem, ele pega uma onda, sei lá, a cada 10, 15 minutos. Então, a cada 10, 15 minutos, ele tem a chance ali de dropar a onda, cair, tomar uma lipada, bater no coral, acontecer alguma coisa com ele. Mas pra gente fotógrafo, toda onda que vem, a gente tá ali se colocando na zona de impacto mesmo, esperando o lip cair na nossa cabeça, esperando o surfista atropelar a gente ou bater o coral. O surfista, ele pega a onda, às vezes nem cai, pega o tubão, sai na baforada, lindo ali no canal, tá tudo certo. Agora pra gente, cara, tu faz o fotão, tá amarradão, quando tu olha pra trás já vem outra bomba, tu toma, mergulho, passa, dá um chacoalho. Que é sinistro ser fotógrafo, bro. Acabou de tomar série animal, bro. O cara sai com riso no rosto. Está sempre um perigo constante, é terror e pânico. Ser surfista já é difícil, agora imagina ser fotógrafo. Você tá ali só com o seu pé de pato, com uma câmera na mão, só tendo que nadar com uma outra mão, vindo uma onda de 8, 10 pés na sua cabeça, você ainda tem que fotografar o cara, se posicionar. Se coloca nessa situação pra ver se é fácil. Eu acho muito mais fácil surfar do que ficar na zona do agrião ali com a máquina esperando um cara passar dentro de um tubo gigante. Então eu acho que tem esse risco, eu tiro meu chapéu pros fotógrafos, que eu acho uma profissão sem igual. Cara, você tá no mar, você já tá se colocando de alguma forma numa zona de perigo, assim, porque o mar tem muitos elementos imprevisíveis, independente de ter onda ou não. Agora, quando você entra no mar para fotografar ondas grandes, em bancada rasa, com equipamento de fisheye, você tá correndo um risco muito alto realmente, e você tem que conhecer muito bem cada pico que você entrar e tem que estar muito confortável dentro do mar.
tempo inteiro a gente está correndo risco, né? A gente corre risco de tomar pranchada no meio da cara e ficar sangrando, pode voltar com uma onda explodido na bancada, a gente pode ser dragado por uma corrente, a gente pode morrer afogado, a gente pode apagar do nada. Uma das coisas que eu peguei do meu pai, logo quando eu comecei, ele me obrigou a usar capacete e veste, colete de flutuação. Quase todos os fotógrafos usam capacete, é uma necessidade dentro da água. O risco é presente o tempo inteiro dentro da nossa profissão e depende da gente saber trabalhar com esses riscos. Paguei um IME, saí sem saber onde eu estava, qual era o meu nome, perdi alguns dias de memória e fiquei totalmente lesado por um tempo, eu já sentia a força do oceano e não é brincadeira. É uma profissão realmente difícil, você está se colocando em risco para você captar um momento único, uma coisa linda, e às vezes para muitas pessoas de repente nem olharem pro fotógrafo, olharem em si pro surfista que vai ganhar o reconhecimento. Então é uma profissão que geralmente quem faz é por amor mesmo. Acho que a remuneração principal que a gente ganha no primeiro momento é a saúde, é a felicidade. Isso é o principal, né? Que faz a gente se sentir bem. Aqui nos Estados Unidos o que não falta é oportunidade de trabalho, de emprego, né? Se tu correr atrás, tu arruma. Então, você ter tantas oportunidades na tua frente e tu falar, pô, eu quero ser autônomo, eu quero ser fotógrafo, artista. Você tá meio que correndo um risco financeiro, né? Porque, ainda mais na fotografia de surf, que é um mercado muito enxugado, muitos poucos que, vivem bem disso, muitos poucos mesmo. Então, de cara, o meu pai já mostrou que não queria que eu seguisse essa carreira. No início isso foi bem difícil para mim. Eu falei que, vai procurar uma carreira que tu tenha um futuro mais garantido, que tu vai fazer mais grana, que tu tenha uma aposentadoria, que tu tenha uma estabilidade melhor do que ser fotógrafo de surf. É simples assim. Se você quer viver o presente, quer aproveitar a tua juventude, quer conhecer lugares maravilhosos, seja fotógrafo de surf ou seja qualquer outra coisa que você ama fazer. Na época eu ia para a faculdade, eu ia correr atrás de outras coisas, de uma carreira mais segura. E optei por correr atrás desse sonho de ser artista, de trabalhar com a fotografia de surf. E eu entendo isso muito bem, porque esse foi exatamente o meu caso. Minha vida foi exatamente isso. Escolher entre a perspectiva de fazer uma faculdade, que eu acho que é importante para todo mundo, mas que eu optei por não fazer. Vim viver um sonho de morar no Havaí 1 ano para tentar surfar onda grande. E dali eu fui tentando viver minha vida o tempo todo, todos os meus anos, daquilo que eu gostava. Deus criou o ser humano para ser feliz. Se você trabalha, cara, e você não tá feliz, então você tá fazendo alguma coisa errada na sua vida. Você tem que buscar a sua felicidade. Passa muito rápido tudo na vida, né? Aí você tem que tomar a decisão que você acha que vai ser mais feliz, seja fazendo o que for, que você queira. Todo mundo tem que trabalhar para sobreviver de um modo ou de outro. Cada um tem que ter o seu ganha-pão. E nesse mundo capitalista, todo mundo quer mais, cada vez mais. É imposto pela sociedade. Você tem que ter um carro melhor, você tem que ter uma casa, você tem que ter não sei o quê, você tem que ter um status. E nisso a felicidade vai se perdendo no meio desse bolo inteiro. Porque você está correndo atrás da roda. É dinheiro, é tal e tal. Muitas pessoas acabam deixando de lado a qualidade de vida. Tem que trabalhar no que você ama, porque vai ser pro resto da vida. A fotografia, tu tem uma vida decente, mas dificilmente tu fica milionário. É mais fácil um empresário, um acionista ficar rico do que um fotógrafo. Você imagina, você trabalha 8, 10 horas por dia, 5 dias na semana, a maior parte da sua vida. Cara, se não for uma parada que você gosta, cara,
você não vai ser feliz, entendeu? Você não compra a felicidade com dinheiro, cara. A felicidade, ela é das coisas simples, das coisas que você gosta. Uma pessoa viver daquilo que gosta, primeiro ela tem que ter a humildade e a energia para fazer o que ela gosta bem feito, porque a competição é grande em qualquer atividade. Tem que entender que não virá fácil. Tem que saber realmente o que você quer, botar 100%, tem que acreditar mesmo realmente naquilo, tem que fazer por merecer, tá ligado? Não vai cair do céu. Acreditar em si mesmo, né? Sabendo que não tem geralmente idade para você começar as coisas. Eu tive alguns exemplos na minha vida e um deles foi saber que o Roberto Marinho tinha começado na TV Globo com 64 anos de idade. Em primeiro lugar, eu acho que você tem que sair da sua zona de conforto e você tem que se arriscar, porque a vida é uma só e se você não tentar agora, você vai tentar quando? O que você tem vontade de fazer, você tem que ir e fazer, você tem que correr atrás, porque você nunca vai saber se você não fazer. Meu pai é um exemplo perfeito de alguém que pagou o preço que foi para fazer o que ama, para ir atrás dos sonhos, né? Abandonou a família praticamente no Brasil, né? Os pais, e veio para o Havaí, um lugar totalmente desconhecido para ele, passou pelos perrengues que ele teve que passar. Hoje em dia ele vive daquilo que ele ama, né? Eu resumiria o Bruno assim: ele tá no Havaí porque ele ama, ele faz fotografia porque ele ama e ele surfa porque ele ama. Eu sou muito agradecido a Deus pela oportunidade que Ele me deu de, primeiro, ter vindo até o Havaí e ter conseguido ficar todo esse tempo que eu fiquei e pela carreira que Ele me deu como fotógrafo de surf. Acho que a vida é isso aí, cara. É vitórias, é conquistas, é derrotas, é altos e baixos. E a gente tem que passar por tudo isso, tentar manter a mente positiva e, mais do que nunca, seguir os seus sonhos e fazer aquilo que te deixa feliz.